Olá, meus amores, vamos iniciar agora a nossa videoaula de ciências. Peguem a apostila 6 e abram na página 154, ok? Bom, nas últimas aulas de ciências nós estávamos vendo sobre os tipos de plantas e os grupos que elas eram separados. Agora nós vamos entender um pouquinho sobre a planta em si, como funciona a estrutura dela e quais são as partes importantes dela. Bom, antes de qualquer coisa, nós temos que entender que a planta é um ser vivo, ok? Muito importante para nós seres humanos. Não só por conta dos frutos, mas também por conta da fotossíntese, ok? Que é a limpeza do ar que nós respiramos. Bom, sabendo disso, nós vamos entender agora e ler a página 154, parte das plantas e suas funções. As plantas têm diferentes partes e cada uma desempenha uma função específica. Vamos estudar as partes das angiospermas, que são consideradas as plantas mais complexas, ou seja, mais difíceis, ok? Bom, nós vamos começar aqui da parte de baixo, ok? Da raiz. Começando da raiz, nós vamos subindo. A raiz fixa a planta ao solo e retira dele a água e sais minerais, tudo que ela precisa, ok? Subindo, nós temos o caule. O caule sustenta as folhas, flores e frutos, conduz água e sais minerais até as folhas e distribui o alimento a outras partes da planta, ok? Das plantas. Subindo um pouquinho mais, ainda na mesma planta, ok? Nós vamos primeiro para o fruto, pro lado de cá. Vamos para o fruto. O fruto, encontrado apenas nas angiospermas, guarda e protege a semente. Agora nós vamos para o lado de lá. A semente é a parte responsável pela formação de uma nova planta. A flor, lá em cima. A flor é a parte responsável pela reprodução das angiospermas. E por último, a folha. A folha realiza as trocas gasosas da respiração entre a planta e o ambiente. E com a fotossíntese produz o alimento de que a planta necessita para sobreviver. Então vamos lá. Lá na raiz, a planta vai pegar os sais minerais e a água, ok? Nas folhas, ela vai pegar todos os gases, ok? Gás carbônico. Ela vai pegar o gás carbônico, ok? E vai juntar com isso tudo e transformar no alimento que ela precisa para sobreviver, ok? E soltar na respiração dela, porque a planta também respira, não como o nariz, obviamente, como nós seres humanos, mas ela também respira, então ela vai soltar o gás oxigênio limpinho do jeito que nós precisamos. Isso tudo durante o dia. Durante a noite, ela também soltará gás carbônico, mas isso é para uma outra aula, ok? Vamos lá. Então, nós entendemos a função da alimentação, a parte da alimentação das plantas. Agora, ela vai se reproduzir por meio das sementes, ok? Tanto na flor, ok? As flores podem carregar no pólen, tudo bonitinho, isso também nós vamos aprender mais pra frente, ou pela semente dos frutos. Um animal vem, se alimenta daquele fruto, deixa cair a semente em um outro local, naquele local ela vai passar por todo o processo de crescimento da planta, ok? E aí vai ser reproduzida o mesmo tipo de planta, ok? Porque de uma semente se nasce uma árvore, uma flor. Página 155. Os seres humanos e os outros animais aprenderam a se beneficiar das plantas, especialmente no que diz respeito à alimentação. Alguns tipos de raiz, por exemplo, armazenam nutrientes que podem ser utilizados como alimento e como matéria-prima para as indústrias. Veja alguns exemplos. Nessa página, nesse momento, nós temos somente raízes. Beterraba, cenoura, mandioca, batata doce, rabanete, ok? São alguns tipos de inabo, são alguns tipos de raiz
raízes que nós podemos utilizar para alimentação ou para a produção de outros alimentos, ok? Por exemplo, farinha de mandioca, o amido de milho, ok? A maisena, que nós conhecemos como maisena. Então, outros tipos são, por exemplo, o alcaçuz, ok? A raiz do alcaçuz é literalmente utilizada para fazer um tipo de doce, ó. Lá no final da página nós temos uma ideia de doce que é feito com a raiz de alcaçuz, ó. Essa bala, ela é bem conhecida por vocês, que eu sei, ok? Ela é feita com uma raiz, a raiz de uma planta, ok? Vamos então para a página 156. Além da raiz, existem plantas cujos caules também são capazes de acumular nutrientes, podendo ser utilizadas como alimento pelos seres humanos e por outros animais. Conheçam alguns exemplos: cana-de-açúcar, batata inglesa, né, que faz a nossa famosa batata frita, e o cará, que é um tipo de inhame, ok? São caules modificados que podem ser utilizados como alimentos. A cana-de-açúcar, além de ser utilizada para fazer suco, ela é utilizada para fazer o açúcar, ok? E também é utilizada para fazer alguns tipos de biocombustível, olha que bacana. A indústria também utiliza caules de plantas como matéria-prima. Do caule da seringueira é retirado o látex, usado na fabricação da borracha para a confecção, por exemplo, de mangueiras de água e pneus, ok? Lá no Saiba Mais. Página 157. As folhas de muitas espécies de plantas também podem ser utilizadas na alimentação, na fabricação de bebidas e de remédios, e na obtenção de fibras para tecidos. Observe a imagem a seguir. Alface, couve, acelga, repolho, rúcula, espinafre são exemplos de folhas usadas na alimentação, ok? Principalmente para fazer saladas, o que é maravilhoso, tanto para obter os nutrientes que nós, seres humanos, precisamos, quanto para deixar a comida um pouquinho mais gostosa, né, pessoal? Então vamos lá, saiba mais. Na obtenção de fibras para tecidos são empregadas, por exemplo, folhas de sisal e do fruto do algodoeiro, ok? Ou seja, o algodão. Próxima página, 158. As flores também podem ser aproveitadas na alimentação, na fabricação de perfumes e na medicina. Conheça alguns exemplos, ó, estamos falando das flores agora, ok? Brócolis e couve-flor são flores de plantas, ok? São um tipo de flor que nós podemos consumir. Existem outras plantas, outras flores comestíveis, mas principalmente são conhecidas esses dois exemplos, ok? O brócolis e a couve-flor. Muitos frutos são comestíveis e podem ser utilizados como nutritivo alimento, fonte de vitaminas e de sais minerais. Bom, nós temos aqui alguns exemplos como goiaba, laranja, abacate, mamão, pêssego, mas existem muitos outros, ok? Os seres humanos e outros animais também se alimentam de alguns tipos de sementes. Observe as imagens a seguir. Nós temos a semente de abóbora, o feijão, que também é um tipo de semente, e a castanha do Pará. Existem vários outros, castanha de caju, tem o girassol, ok? A semente de girassol, algumas pessoas consomem, ok? E principalmente animais consomem essa semente. Então, meus amores, nós podemos nos alimentar de várias partes da planta, desde a raiz até a sua semente, dependendo da planta, ok? Não é pegar qualquer planta aqui na esquina de casa e botar ela para cozinhar, não é isso. Existem plantas que são comestíveis e dessas plantas nós podemos utilizar tanto a raiz quanto o caule, a folha, ok? Os frutos, as flores e até as sementes. Então, dependendo do tipo de planta.
Vamos para o exercício 1, lá na página 159. Lá na página 159, nós temos várias partes da planta. A primeira é a flor, a segunda é o caule, a terceira é a folha, a quarta é a semente, ok? Ali onde tem o abacate, nós vamos falar da semente. Onde tem a uva, nós vamos falar do fruto. E por último, a raiz. Bom, vocês têm essas 6 partes da planta. O que vocês devem fazer? Vão voltar na teoria lá no texto e separar pelo que cada parte é responsável, ok? Lá tem escrito, vocês vão ter que copiar e escrever nesses quadradinhos embaixo de cada uma das partes, ok? Página 160, a rosa, violeta e jasmim são algumas plantas muito utilizadas na fabricação de perfumes. Já a camomila e a alcachofra podem ser úteis à saúde, ok? Nós temos todas essas plantas sendo mostradas aí, essas flores sendo mostradas aí. As imagens anteriores correspondem a que parte da planta? Qual parte está sendo mostrada? Todas essas imagens que nós mostramos, que nós vimos, rosa, violeta, jasmim, a camomila e a alcachofra, são qual parte da planta? Lembrando que todas elas representam a mesma parte, ok? E a página 161 e última de hoje, ok? Você sabia que o arroz que comemos é a semente de um tipo de grama? Observe as imagens ao lado. Com a ajuda de seus familiares, faça uma relação de raízes, caules, folhas, frutos, flores e sementes que você e sua família utilizam como alimento. Essa é uma atividade que vocês vão fazer junto com a família de vocês. Então, vocês vão pegar pelo menos um exemplo de raiz que vocês consomem, um exemplo de caule, um exemplo de folha, um exemplo de flor, um exemplo de fruto e um exemplo de semente que vocês consomem como alimento no dia a dia da família de vocês, ok? Bom, meus amores, hoje a nossa aula vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham conseguido entender direitinho. Caso tenham alguma dúvida, anotem, que nós falaremos sobre as dúvidas no chat. Beijos e até a próxima aula.